Om Jin Yu Jin Johnson Pemagyu Sadhu Pola Yatsen Chugi Nudrunye Pemajune Sudra Kodo Kadro Nupeko Je 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 Sudadro Chi Jinji Mapche Je So Guru Pema Siji Moje Gyuje Jansan Pema Gyusadum Pola Yatsen Chogi Nudrunye Pema June Jesudra Kolu Kandro Mampekor Je 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 Sonadra Che Jinje Mapche Je So Sa Guru Pema Sije Jen Yu Jinu Jamsan Pema Ge Salom Pola Yatsen Chogi Nudrunye Pema June Jesudan Kodo Kadro Mampe Kor Che Jesudan Chi Jinje Mapche Jesus Sao Guru Pema Sije Om Jen Yu Jenu Jansan Pema Ge Salom Pola Yatsen Chogi Yodru Nye Pema June Jesudra Kodo Kadro Mampe Kor Je 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 Sundadru Chi Jinji Lamche Je So So Guru Pema Siji Sanjay Chodan Sochi Chodan Vajan Chobardu Dai Ni Chap Sochi Nagi Jin Soji Peso Nanchi Lola Pinchi Sanjay Pasho Sanjay Chodan Sochi Chodan Vajan Chobardu Dai Ni Chap Sochi Nagi Jin Soji Peso Nanchi Lola Pinchi Sanjay Pasho Sanjay Chodan Sochi Chodan Vajan Chobardu Dai Ni Chap Sochi Nagi Jin Soji Peso Nanchi Lola Pinchi Sanjay Pasho. Então, hoje é o último encontro que a gente vai fazer do ano desse texto, né? O Diálogos de um Sonho. Eu confesso que eu não achei que a gente ia chegar tão longe, né? Porque ele é um texto praticamente desconhecido ah, dos praticantes em geral, né? Porque ele é um texto que ele foi traduzido do japonês para o inglês há pouco tempo. E a gente que vem especialmente dentro do budismo tibetano, a gente não necessariamente percorre, né, esses outros ensinamentos de outras linhagens, assim, né? O budismo é muito vasto. Então é um texto que caiu de um jeito muito inesperado nas minhas mãos alguns anos atrás. Eu não só me encantei, mas eu guardei um carinho muito grande por ele para algum momento poder apresentar ele, poder estudar junto com outras pessoas, né? E eu não achei que isso fosse acontecer, né? Até porque o texto está em inglês e ele foi sendo traduzido pouco a pouco ao longo do ano. Então a gente hoje está olhando o capítulo 60, uma coisa impensável, né? Porque a gente traduziu, quer dizer, o Pedro, né? 2/3 do livro do inglês, que não é muito fácil, e de uma linguagem que ela não está totalmente clara para a gente, né?
tem pedaços muito poéticos como ele apresenta. Mas basicamente das 3 grandes partes, né, desse texto, a gente agora está completando a segunda. Então, Diálogos em um Sonho, como o próprio nome diz, ele é uma conversa, só que é uma conversa que tem por base a compreensão da realidade como tendo a essência de um sonho. Então ele vai olhar para todas as coisas desse lugar. Ele vai começar de saída tomando por essa base, o próprio encontro que deu origem ao texto. Então no budismo é muito comum esse fato de que para o ensinamento surgir, ele precisa ser demandado, né? A gente vai olhar na época do Buda, o Ananda cumpria muito esse papel, né? O Ananda muitas vezes ia lá e perguntava para o Buda infinitamente vários assuntos. E aí, a partir disso, começam a surgir então os ensinamentos. No budismo tibetano, especialmente Guru Rinpoche e Yeshe Tsugyal. Então, Yeshe Tsugyal vai fazer muitas perguntas para Guru Rinpoche. Então, aqui o formato ele segue sendo o mesmo, né? Então, Muso Soseki, que é o mestre Zen dessa época, né? Ele vai cumprir esse papel como se fosse do Buda, e ninguém mais, ninguém menos do que o próprio imperador do Japão da época vai cumprir o papel de ficar fazendo as perguntas para ele. O imperador do Japão, que é quem faz as perguntas, é um super praticante, porque as perguntas que ele faz são muito interessantes e elas nos representam, porque ele se coloca no local daquele que olha para a realidade, olha para o Dharma e parece que aquilo não encaixa muito bem, né? Parece que não é possível. E ele começa de um jeito muito prático, né? A primeira pergunta que ele vai fazer, que vai abrir o livro, né? Ela vai tratar de um tema absolutamente cotidiano, que é, enfim, como que o tema da prosperidade, do sucesso, do tema da sustentação financeira se encaixa dentro dessa visão muito profunda do caminho espiritual. Ele começa o texto desse lugar. A partir disso, ele vai tomando as perguntas como um gancho para ele, uma vez depois da outra, apresentar uma visão muito profunda das coisas. O jeito que ele vai respondendo e vai conduzindo é sempre um pouco inesperado para a gente, porque a gente tem uma mente que procura encontrar um tipo de solução para as questões, né? E o Muso Soseki está completamente fincado na outra margem da lucidez, e de lá ele fica então contando para nós como que a gente poderia olhar de um jeito muito profundo. Para quem já vem acompanhando os ensinamentos do Lama, por exemplo, é como se o Musa Soseki tivesse uma estabilidade completa nos Prajnaparamita. Então ele está todo o tempo falando das coisas de alguém que realizou e vivencia, experimenta isso. E ele toma isso para falar de temas muito diversos, né? Então, ao longo desses 2 trechos, né? A primeira parte do texto é como se fosse o que a gente chamaria do aspecto grosseiro. Ele vai tratar da causalidade das coisas, do mundo, ele vai tratar de temas do sofrimento, ele vai tratar de temas da impermanência, do refúgio, da meditação, dos rituais, da relação com os professores, das professoras. Ele vai tratar dos temas que a gente considera densos, né? A segunda parte, ele trata de uma visão mais sutil. Ele começa também a navegar por outros ensinamentos, outras visões. Ele começa a citar, ele vai citar o Sutra de Vimalakirti, o Sutra do Diamante, o Sutra do Surangama. São ensinamentos que a gente vai vendo o Lama Santa e outros mestres oferecendo, né? Que é a parte que a gente completa hoje. E a terceira parte é como se ele oferecesse, então, a visão da natureza búdica, da natureza original. Ele fosse, então, apontar para essa dimensão que a gente, então, vai chamar de secreta, porque ela não é vista dentro do aspecto grosseiro das coisas, mas ela está incessantemente presente quando a felicidade vira sofrimento, o sofrimento então vira uma coisa aparentemente neutra, daqui a pouco a felicidade ressurge, como que tem algo constante no meio das impermanências todas. E a gente vai trocando de identidade, de bolha, de paisagem, de sofrimento, e tem um aspecto contínuo, incessante, que vai permanecendo. Então a parte 3 é totalmente focada no aspecto da natureza última, mas ao mesmo tempo ele segue
dialogando sobre esses assuntos que, enfim, a gente alcança, né? Muito bonito como ele faz isso. Essa parte agora que a gente está encerrando, ele vai então trazer uma contemplação sobre a morte, que é muito simbólico, né? A gente está encerrando algo falando sobre a morte. E ontem a gente estava numa atividade, né, com o Sérgio Joinville e o Fábio, ele estava lembrando, né, que Fábio Rodrigues, ele estava lembrando, dizendo, cara, imagina, teve o dia, a gente estava conversando sobre a pandemia, né, ele disse, tu imagina que teve o dia que a gente estava lá na sala do Sérgio Joinville fazendo as práticas, aí a gente fez a dedicação, show, e aquilo foi a última, e a gente não sabia que era a última, mas foi a última vez que aquilo foi feito. Aquilo é um paralelo muito interessante com a própria vida, né? Porque a gente está aqui, vai estudar isso, vai fazer show, e a gente não sabe se vai ser a última ou se não vai, né? Tá sempre à espreita. Então, é simbólico a gente concluir essa segunda parte conversando justamente sobre esse tema, né? Que é um tema que não só está sempre presente, mas de alguma forma teve presente de uma forma ainda mais explícita para a gente nos últimos tempos, né? Nos últimos anos, né? E aqui, especialmente, o título, que é Sinais no Momento da Morte, ele vai falar sobre várias coisas, né? Ele vai falar sobre, por exemplo, as nossas ingenuidades, né? De imaginar, por exemplo, que porque a pessoa começou a praticar de um certo jeito, então a morte dela vai precisar também ser elevada e profunda. Não tem uma morte assim, como se a gente pudesse, então, tornar a morte algo extraordinário, né? Ele vai dizer, não, a morte é a morte, é simples, né? Mais do que isso, ele vai também falar dentro do contexto budista em que muitas vezes, de fato, grandes mestres vão manifestar sinais de realização na hora da morte, né? Então a gente começa a ler algumas coisas, começa a se deparar com isso. Dentro do Zen não é muito comum, mas no budismo tibetano eles vão falar bastante sobre isso, né? E aí ele vai abordar esse tema. Então, muitas vezes é dito, né, que uma forma da gente imaginar como que foi a realização espiritual que a pessoa alcançou em vida, ela vai então se manifestar na forma como aquela pessoa for encarar a sua própria morte. A gente já tira um pouco de temperatura com a gente, né? Como é que a coisa começa a apertar para o nosso lado, como é que a gente vai lidando com aquilo? Mas, às vezes, a gente pode ficar um pouco preso em esperar que ocorram efeitos especiais ou esperar que ocorra um tipo de morte específica, né? Mas a morte é a morte. Então ele vai falar sobre isso. Então isso começa novamente com uma pergunta. A pergunta que é colocada diz assim: é comum que pessoas que genuinamente cultivam o caminho do Buda experimentem mortes inauspiciosas, enquanto aquelas cuja prática não era especialmente séria morram de formas notáveis. Então, isso não é estranho totalmente, né? Além disso, pessoas cujas vidas foram pouco louváveis ocasionalmente deixam sárira após as suas cremações, enquanto frequentemente pessoas de sabedoria e virtude não deixam. Qual é a razão disso? Então, aqui, sárira são como se fossem relíquias, né? Em tibetano eles chamam de ringsel. É como se fossem a gente por duas vezes o SEB hospedou e fez esse evento que a gente chamou de Relíquias do Buda. A primeira vez foi lá em 2008. Então a gente recebeu uma delegação do Lama Zopa. Ele não veio, mas veio alunos próximos dele, né? Trazendo essas relíquias de grandes mestres, né? Então o Lama Zopa é como se fosse o guardião disso. E basicamente eles chegavam com uma malona assim grande, né? E dentro tinham lá relíquias do próprio Buda Shakyamuni, relíquias do Shariputra, do Ananda, do Moggallana. E aquilo ia indo, assim, tinha do Bodhidharma, tinha de grandes mestres tibetanos, né? Então esses grandes mestres, quando eles morreram, eles foram cremados
e depois quando eles foram procurar no meio das cinzas, tinham essas pedrinhas, né. E aquilo tinha um poder de bênção. Era muito impactante a gente olhar para aquele altar que a gente montou no templo aqui do Caminho do Meio, no meio do templo, e com o degradê, assim, das exposições, né, e tinha umas plaquinhas, assim, né, do pessoal ali, né, e umas pedrinhas pequenininhas. Então é muito comum isso, né, eles encontrarem nesses praticantes, né. Mas ele está dizendo aqui, algumas pessoas que as vidas não foram muito louváveis deixaram isso, enquanto que outras que aparentemente praticaram não deixaram nada, eles morreram, morreram. Por que que isso é assim, né? Mas ele usa essa pergunta para refletir um pouco sobre as expectativas que a gente tem sobre um tipo de resultado, né? Então é como se a gente usasse uma lógica do samsara para que tentar resolver isso, né? A resposta dele começa assim: as coisas fenomênicas não possuem uma forma fixa. Às vezes, aquilo que parece ser bom, na verdade é mal. Às vezes, aquilo que parece mal, na verdade é bom. É bem assim que acontece, né? A gente se engana. Então a gente olha, pensou que estava fazendo um bom negócio, daqui a pouco a gente olha, foi uma roubada, né? E às vezes uma roubada, a gente olha com profundidade para ela e ela nos ofereceu muitos ensinamentos dentro daquela roubada, né? Então as coisas nunca são apenas o que elas parecem. Por isso que as coisas fenomênicas não possuem uma forma fixa. Então é interessante pensar isso, porque aquilo que parece que é bom não é eternamente bom, aquilo que parece que é mal não é eternamente mal. Não tem uma forma fixa. Então aqui é como se ele desidratasse a aparência que as coisas possuem. Ele toma isso, que é como se fosse uma verdade muito profunda da vida, para comparar com o que acontece na hora da morte. Eu não sei se todo mundo aqui tem texto. Talvez algumas pessoas não estejam ali no grupo, então pedir para algum de vocês que tem, porque eu não estou com o computador aqui transmitindo, se vocês poderiam botar no chat aqui, para de repente alguém que não tem o texto poder acompanhar, né? Eu acho que fica um pouco cansativo ficar só me ouvindo aqui. Aí mais gente pode acompanhar também. Já vai aparecer aqui no chat o texto. Então ele diz isso, né? Da mesma forma que aquilo que parece ser bom, na verdade é mal, às vezes aquilo que parece mal, na verdade é bom. E o mesmo acontece com as aparências no momento da morte. Sinais ou circunstâncias fortuitas podem acompanhar as mortes de praticantes cujas vidas foram bastante indecorosas. Isso é, ocasionalmente, o resultado de uma tentativa de demônios celestiais de ludibriar o indivíduo moribundo ou de confundir outras pessoas. Em outros casos, os sinais positivos que aparecem são aqueles que, se diz, acompanham a morte de uma pessoa cujo bom comportamento, ainda que no reino da delusão, conduz a um renascimento nos reinos humanos ou celestiais. É como se ele estivesse tirando uma sensação de garantia que a gente possa ter com relação a qualquer coisa, inclusive com a nossa própria morte. Então, melhor a gente não criar expectativas de que vai ser de um jeito ou de outro. A gente não tem como controlar isso. Então, aqui ele está usando esses exemplos, né, de pessoas que aparentemente não tiveram uma vida assim louvável e tiveram mortes pacíficas e tiveram mortes assim lançadas. E pessoas que se comportaram, que foram valorosas, tiveram mortes desagradáveis. Isso acontece. Muito impressionante. Por exemplo, o Bodhidharma, uma das visões que tem sobre a morte do Bodhidharma, esse grande mestre Zen, né? Ele era um Buda, ele atingiu a iluminação, ele foi assassinado. Pensem, né? Então, que diz que tinham pessoas que ficavam muito incomodadas com o ensinamento que ele trazia, porque o ensinamento dele rompia as estruturas de poder, rompia as estruturas
da própria visão do caminho espiritual como sendo baseado num processo estritamente causal. Então, Bodhidharma era uma lucidez do tamanho do céu, e aquilo incomodava, porque aquilo tu não tinha como pegar, e aí ele acabou sendo morto, né? Então, tem umas histórias incríveis, né? Os sinais associados à morte das pessoas que irão renascer nos reinos mais elevados são descritos nos sutras, nos ensinamentos, da seguinte maneira. Então, isso aqui é para a gente, ele está dando a dica aqui para nós, né? O que a gente deveria ter, quer dizer, como os sutras falam, para a gente renascer numa forma melhorzinha, né? Não ter nenhuma má vontade na sua enfermidade final em relação a outras pessoas, que não é fácil, porque a pessoa está numa enfermidade final e pode ser que a gente comece a guardar incômodo das outras pessoas, né? Então, não ter nenhuma má vontade durante a enfermidade final em relação a outras pessoas. Manter poucos apegos à vida secular, isso é um outro sinal. Experimentar apenas um leve sofrimento físico. Então, não é dor, mas é sofrimento, né? É diferente. Uma coisa está doendo, uma coisa é a gente ter um sofrimento em cima da dor, né? E não passar por nenhum tormento mental. Isso vai de encontro ao fim, invocando os nomes dos Budas e Bodhisattvas, ou de deuses e santos. Ou seja, na hora da morte, a gente lembrar deles, né? Pedir ajuda. Entre elas, aquelas pessoas destinadas ao renascimento. E aí ele começa a usar uma nomenclatura específica, né? Os paraísos, como Traya, Trayastrinsa, são recebidas ao morrer por seres celestiais, cuja fragrância perfuma a sala, por donzelas celestiais, cuja música se espalha pelo ar. Mesmo com tais mortes auspiciosas, porém, essas pessoas devem eventualmente retornar aos reinos maléficos, quando suas reservas de karma positivo se esgotam. Então, mesmo os lugares que parecem que são elevados, aqui nesse caso, são lugares do samsara, como se ele estivesse desencorajando a gente a unicamente aspirar por uma coisa que pareça ser muito favorável, mas ela mesma é transitória, porque ela não tem a lucidez dentro, ela só é aparentemente positiva. Mas o ser positivo não é garantia de lucidez, pode ser só positivo. Como a mente gira, como a impermanência existe, daqui a pouco aquilo que parecia solidamente positivo e favorável não parece mais. Aí o sofrimento surge. Então não tem nenhuma condição profundamente favorável que não pareça daqui a pouco escapar da gente, né? Porque as condições muito favoráveis nos fragilizam também, né? Dessa forma, em algumas ocasiões, pessoas cujas mortes parecem admiráveis são, na verdade, indignas de respeito. Melhor duvidar, ele está dizendo, né? Melhor duvidar. Outras, cujas mortes parecem inauspiciosas, são, na verdade, bastante virtuosas, e os sinais agourentos das suas mortes são conjurados por demônios celestiais para abalar a virtude das pessoas ao seu redor. Em tais casos, porém, a própria pessoa que morre não vê os sinais auspiciosos. Então, os outros consideram que a forma como aquela pessoa morreu foi horrível, mas a própria pessoa, vamos dizer, que está consciente enquanto ela está morrendo ali, ela não achou que aquilo estava sendo horrível. Então, é interessante isso. Tem sutras do Buda que ele diz especificamente dos bodhisattvas que o justo pagamento por uma vida de bodhisattva é a morte. Esse é o pagamento que os bodhisattvas recebem. É muito impactante pensar sobre isso, né? Porque a gente fica pensando que vai ter um pódio, né? Que o Buda vai lá nos receber e botar a medalha, assim, né? A gente deu certo. E o Buda diz o justo pagamento é a morte. Então, pode ser que a gente fique imaginando, dentro da visão do Sansara, que vai ter um pódio, que vai ter lá o Buda, o Cherezig, alguém nos recebendo.
E a gente pode ver então que já que aquilo aconteceu daquele jeito, foi tudo muito inauspicioso, mas o ser que está passando por aquela experiência não está achando isso desse jeito, né. Então não está definido desse jeito. Em outros casos, há pessoas que praticam o verdadeiro Dharma, mas elas não atingem a liberação completa, porque os frutos dos seus esforços ainda não amadureceram, e as obstruções kármicas de vidas anteriores ainda persistem. Por esse motivo, elas podem até mesmo cair temporariamente para os reinos maléficos. Isso aqui é muito profundo, porque é como se a gente também pudesse imaginar que fosse um processo que mais parecido como se fosse uma evolução. Nós estamos sempre andando numa direção, linha reta, em direção à luz. E aqui não. A visão não é assim, né? A visão é que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Ela é muito mais realista, né? Ela é um pouco, assim, desesperadora, mas ele vai dizer, isso é mais real. Ou seja, as coisas elas podem girar, mas ainda assim, como elas giram, e aquilo então de repente se mostrou negativo, a gente sai. Então ele continua, ele diz assim: porém, embora suas mortes possam ser não auspiciosas, tais pessoas irão eventualmente, vamos dizer, eventualmente aqui no sentido do inglês, né, assim, ao final, atingir a liberação por conta do poder duradouro da sua prática verdadeira do Dharma. Por exemplo, ali conta umas histórias meio míticas, assim, né? Por exemplo, a filha de Sagara, o rei dragão, nasceu no reino dos animais, devido ao seu karma passado. Mas a manifestação do poder duradouro do Mahayana permitiu que ela atingisse a iluminação correta aos 8 anos de idade. Se pensarmos sobre isso, quando ela passava pelo fim da sua vida anterior, logo antes de renascer no reino dos animais, os sinais que acompanharam a sua morte certamente não devem ter sido auspiciosos. Certa vez, quando o Buda estava caminhando ao ar livre, ele notou uma criança abandonada na relva, à beira da estrada. Um número grande de pessoas estava olhando para a criança, que tinha uma aparência extraordinariamente bela. O Buda se dirigiu ao pequeno menino e fez algumas perguntas sobre o Dharma, e a criança respondeu todas. O Buda, tomando pela mão, encorajou-a a lembrar de suas vidas, de suas ações virtuosas de vidas anteriores e a manifestar os seus poderes sobrenaturais. Ao ouvir essas palavras, o pequeno menino imediatamente se elevou no ar, assumiu uma postura sentado e emitiu do seu corpo uma grande luz que iluminou os 3.000 mundos. Vendo essa luz, Brahma, Indra e os 8 tipos de deidades guardiãs se reuniram em torno da criança e receberam benefícios maravilhosos. O Buda, assim, declarou que a criança deveria se chamar Bodhisattva da maravilhosa luz e atestou seu atingimento da iluminação. Aí o Buda vai contar essa história, né? Ele diz assim, ele relatou a história do Bodhisattva da maravilhosa luz, dizendo que no passado, 91 kalpas atrás, ou seja, muito tempo, quando o Buda Vipassin surgiu no mundo, havia 2 Bodhisattvas. Um, que se chamava o Bodhisattva Deva Sagaz, atingiu a realização do não nascimento e da não extinção de toda a existência. Ele tinha poucos desejos e gostava de viver só. O outro Bodhisattva, chamado Bodhisattva Riqueza Abundante, gostava da prática ascética. Ele fez amizade com Deva Sagaz e cuidava dele. Mas ele também gostava de visitar as casas das pessoas comuns e participava de atividades mundanas. Quando Deva Sagaz o repreendeu por isso, Riqueza Abundante ficou ressentido e, com raiva, o insultou, dizendo que Deva Sagaz havia sido uma criança abandonada, cujos pais ninguém conhecia.
Tinha um trauma ali, né. Por conta dessas palavras maldosas, riqueza abundante foi concebido no ventre de uma prostituta e abandonado ao nascer, em cada vida sucessiva, pelos 91 kalpas seguintes. Foi somente com seu renascimento no tempo do Buda que o seu karma negativo finalmente se esgotou, permitindo que as suas raízes de mérito anteriores aparecessem. Assim, devido às diversas causas e condições envolvidas, as pessoas cujas mortes são acompanhadas por sinais inauspiciosos, elas são ocasionalmente pessoas de méritos elevados e ocasionalmente pessoas destinadas aos reinos maléficos. A gente não tem garantia, é isso que ele está dizendo, né? Mesmo esses grandes mestres, né? A gente vai ver, por exemplo, o Karmapa, 16º Karmapa, ele morreu num hospital com câncer, foi um câncer muito agressivo que ele teve, né? E o testemunho da realização dele foi a forma como ele lidou com toda a dor que aparecia dentro do corpo dele, que os médicos, ele morreu nos Estados Unidos, né? Os médicos sabiam que ele estava passando, né? Então, Dilgo Chense Rinpoche também, ele morreu num hospital, numa cama de hospital. Então é bonito, porque a gente poderia imaginar que esses grandes mestres, né, se transformariam num arco-íris ou alguma coisa assim, e tiveram uma morte comum. E é assim. Então, não é que tinha alguma coisa inauspiciosa, é que é assim mesmo. É assim que se morre. Eles deram testemunho. Então, devido a causas e condições envolvidas, as pessoas cujas mortes são acompanhadas por sinais inauspiciosos são ocasionalmente pessoas de méritos elevados e ocasionalmente pessoas destinadas aos reinos maléficos. As últimas são aquelas que não praticaram Buda Dharma durante suas vidas e geraram apenas karma negativo. Então, existem pessoas que se vão, ou seja, fazem a passagem em posturas sentadas ou em pé no momento das suas mortes e atingem a liberação. Isso ocorre com pessoas que realizaram a unidade do interior e do exterior e que penetraram a barreira da vida e da morte. Então elas encontraram a unidade, né? Bonita essa expressão. O mundo interno completamente inseparável do mundo externo, a unidade do interior e do exterior, e penetraram a barreira que é inseparável de vida e de morte. O antigo mestre disse: morrer na postura sentada ou em pé ocorre por meio do poder do Samadhi, que foi o que o Thiago do Rinpoche manifestou aqui no Brasil. Né? Então, ele ficou uma semana em posição de meditação aqui no Templo em Três Coroas. Né? Ficou lá. Mesmo entre aqueles que atingiram o Dharma, aqueles cujo poder do Samadhi não está completamente amadurecido ainda, não atingem a liberação completa. A despeito disso, tais pessoas não sofreriam mortes acompanhadas por sinais inauspiciosos. Mesmo que ainda não tenha atingido a liberação completa, qualquer pessoa cuja mente esteja livre de influências sansáricas pode ser considerada uma verdadeira praticante do Mahayana. Por outro lado, embora os Arhats confirmados sejam plenamente liberados e demonstrem as 18 manifestações misteriosas no momento das suas mortes, eles não são considerados realizadores do Dharma. Como se nessa interpretação eles não despertaram Bodhicitta completamente. Né? Houve mestres do Zen e das escolas doutrinárias que morreram de formas inauspiciosas, como acidentes ou desastres. Mas isso foi simplesmente resultado do karma residual, se manifestando na forma de uma morte auspiciosa. Teve nos anos 80 no Brasil, o Jamgon Kongtrul III, né, que era um grande mestre. A gente quando olha uns vídeos assim do Trungpa Rinpoche, do próprio Karmapa anterior, ele estava sempre junto, né? Estava sempre junto, muito bonito. Ele veio ao Brasil nos anos 80, ele era um grande mestre, ele era
após o falecimento do Karmapa e do próprio Trungpa, ele era o grande mestre da linhagem Kagyu, né? E ele morreu num acidente de carro. Simples assim, né? Jovem, ele não tinha 40 anos. Então, não faltava realização, mas tinha um karma residual e se manifestou daquela forma. Além disso, esses incidentes são utilizados como expedientes para liberar outras pessoas das fixações que elas podem ter, assim, que a gente pode ter. E, então, esses mestres, eles não merecem reprimendas pela forma como eles morreram. Enfim, a morte é a morte. É dito que essas relíquias, Sarira, como ele chama aqui, são deixados quando os Pratyekabuddhas são cremados, ainda que os Pratyekabuddhas, como seguidores do Hinayana, não tenham atingido o Dharma. Há relatos de que até mesmo as pessoas leigas comuns, se tiverem atingido o Samadhi, produziram essas relíquias. Os Tathagatas dos 3 períodos de tempo que surgem no mundo como Budas sempre deixaram essas relíquias após as suas mortes, como uma forma de encorajar deuses humanos a realizarem ações meritórias. Então, o sentido é inspirar as pessoas. Aquilo não tem um outro fim senão esse, né? Mas é inspirar, gerar uma conexão com aquilo. Desde os tempos do Buda Shakyamuni, certos mestres budistas manifestaram essas relíquias, né, Sarira, como parte da sua vocação de disseminar o Buda Dharma. Outros mestres não deixam tais relíquias, embora sinais auspiciosos acompanhem suas mortes. Não temos como saber realmente quais são as razões para isso. O Sutra da Grande Coleção de Tesouros diz: as relíquias, a Sarira dos Tathagatas, dos Budas, fluem de Prajna sem forma. Prajna, sabedoria, é a essência dessas relíquias, Sarira. Os Sariras são a função de Prajna. As pessoas tolas acreditam nas relíquias como forma, mas elas não têm fé em Prajna, sem forma. Própria vacuidade. Aí tem essa, super bonito esse poema aqui, né, desse mestre Zen, Zhu Yuan. Ele escreveu os seguintes versos: os Budas e as pessoas comuns são igualmente ilusões. Se você busca formas substanciais, isso é apenas poeira em seus olhos. O Sarira do velho monge envolve o universo. Não disperse cinzas frias nas montanhas vazias. O Sarira é a vacuidade, né? É o universo. Não são as cinzas ou as pedrinhas, né? Não disperse isso. Mas aqui ele resume todo o capítulo. Ele diz assim: bom, depois de ter dito tudo isso, resumidamente, o aparecimento dessas relíquias, Sarira, como ele chama, após a morte de uma pessoa, é um sinal auspicioso, mas isso não significa necessariamente que a pessoa atingiu o Dharma, a pessoa realmente praticou, né? É uma garantia. Então aqui é uma coisa mais, por um lado parece um pouco mais técnico, porque não é algo que diz respeito à nossa cultura, né? A gente não tem essa forma de olhar, né? Mas dentro desse universo budista, essa noção de a prática produzir, inclusive, resultados físicos, né, se a gente quiser dizer assim, é bastante comum, mas que a gente não gere apego a isso, né? Não gere expectativa. Mais do que isso, nos reintroduz ao tema da morte, né? Que é sempre bom a gente lembrar. Então, com isso, a gente conclui também a segunda parte do texto, que vai abordar isso tudo, né? A gente vai voltar no ano que vem, podendo passar aí para a parte 3, né? Eu espero. Se a gente estiver vivo, né? Com saúde, a gente começa a parte 3.
Mas é isso, eu queria agradecer primeiro o Pedro, né, pelo trabalho incansável dele, né, de traduzir isso tudo e ter comprado a ideia sem nem conhecer o texto antes, né. Eu só vendi o peixe para ele e ele acreditou e foi indo, né. Mal sabia eu, né? E vocês também, mal sabia, que era tão grande. Falta um terço ainda, né? Falta um terço. Mas vamos lá. Tem introdução que é super bonita, porque a introdução é uma história bastante longa da vida dele, né. Mas isso a gente vai vendo. E E também vocês por confiarem, né, porque eu quando olhei para esse texto, né, a gente olhar ele do início até onde a gente olhou, é como se desse para ver um pouco o Lama Santem ali por dentro, né. Eu olho para o Lama, ele nunca deixou de ser um mestre zen, embora ele use chuba e fique recitando a prece das 7 linhas e o mantra do Guru Rinpoche, é como se tivesse uma inspiração zen por trás de uma abordagem muito direta, né? Muito direta como ele usa aqui, ao mesmo tempo uma forma bastante bonita de apresentar, né? Otimista também, que é um pouco o sabor que fica desse texto, né? O sabor que fica disso. Então é um texto maravilhoso para a gente poder retornar para ele e olhar e contemplar trechos que a gente sente que nos tocaram de alguma forma e que a gente gostaria talvez de poder retornar a eles, né? Isso já está sendo possível. E como a gente vai passar um tempo sem se ver também, né? Eu queria também que a gente tivesse um tempinho aqui para poder conversar, né? E vocês também poderem dizer qualquer coisa, né? Tem um tempo ainda. Oi, oi Henrique, posso falar? Oi, Célia, Tudo bem? por favor, Então, tudo bom. bom estar aqui, mesmo que seja para despedida. E foi realmente uma coincidência meio bizarra, né? Essa de estar falando sobre morte, ah, no momento que a gente está morrendo incessantemente, né, na nossa vida, nascendo e morrendo, né? Ah, e Uhum. foi muito o que eu vi lá, só para colocar assim um pouquinho da minha experiência lá na Índia, em Varanasi, né? Porque eu pude visitar Varanasi justo nos dias que estava tendo um puja de Chat. É um puja que as mulheres fazem um jejum por 3 dias e no quarto dia, além de estar fazendo jejum, elas também não bebem água. E aí elas aguardam o nascer do sol e aí termina o ritual propriamente. E enquanto elas estão ali no Ganges, todas vestidas e com água até a cintura, os homens seguram essas cestas cheias de oferendas de flores e frutos e bolos e biscoitos e você passa assim por 8 quilômetros de extensão do Ganges ali naqueles piers, né, nos ghats e aquilo é uma multidão de gente que não termina nunca. Então é aquela noção, né, de parece sonho, parece filme, parece totalmente não real, né, aquilo, mas Uhum. pior é que é, e é uma multidão mesmo de gente incontável e muito
ruído e música e cores e cheiros, e no meio disso, entre os gatos que estão assim com esses rituais todos festivos, tem os gatos crematórios, né? E está tudo acontecendo ali, tudo ao mesmo tempo. E você vê aquelas fogueiras pegando fogo e você vê uma família trazendo um corpo coberto de sedas e eles jogam. E aí tem alguém ali, assim que termina uma fogueira, está chegando um corpo, eles já tiram as cinzas e já colocam a pessoa que acabou de chegar e formam esses montes de cinzas que são jogadas no rio, onde estão todas as mulheres que estão fazendo o ritual ao mesmo tempo. Então, assim, é um caos, é muito louco, e você está no meio daquela loucura também, né? Porque você está ali. Então, é muito incrível. Agora, a parte aqui do texto que me pegou assim, que ele fala muito em mortes auspiciosas e inauspiciosas, né? Eu não sei muito diferenciar isso, porque, assim, inauspiciosa se a pessoa está em grande sofrimento, uma situação desse tipo, mas eu vi minha mãe morrer durante 5 anos, por exemplo, que foi uma morte muito gradual e lenta, uma coisa terrível, e eu perdi o meu marido numa morte de avião. Então, eu não sei o que é pior. Morte, eu acho que não tem como a gente colocar o que é melhor e o que é pior. Eu acho que a questão ali é só a parte do sofrimento de quem vai, né? Que não seja uma coisa muito difícil de passar, mas eu não sei. Não sei o que você fala de auspicioso e não auspicioso. Eu acho que eu deixaria uma interpretação livre, como tu está fazendo, sabe? Para cada um olhar um pouco como que aquilo se encaixa dentro da estrutura de expectativa que a gente tem, né? Eu acho que ele está um pouco convidando a gente a olhar para que, às vezes, a gente tem uma expectativa, uma ingenuidade de imaginar que, bom, a pessoa foi indo bem na vida, ela foi praticando, ela foi uma boa pessoa e, de repente, a pessoa morreu naquelas condições, é injusto. A outra pessoa que aprontou a vida inteira e ela, então, morreu e foi aparentemente cuidada ou teve uma morte aparentemente tranquila, uma coisa dessa, sabe? E aí a gente pode criar uma sensação de justiça divina que poderia interferir sobre aquilo e pensar ou se desesperar que a vida, então, o caminho não tem sentido, porque a gente fez e deu tudo errado, o outro lá não fez nada e aparentemente deu tudo certo. Então é como se ele viesse um pouco desmontar isso, né? Como tu está dizendo, a gente não tem como saber o que é mais auspicioso ou menos auspicioso. A morte é a morte. Melhor a gente não guardar muitas expectativas com relação a isso, né? Algum tipo de resultado também, né? Então ele vem um pouco brincar, no bom sentido da palavra, com essas expectativas que a gente transita, né? Ok. É isso, e de qualquer forma, excelente texto, obrigado pela tradução e obrigado pela escolha. O texto é realmente excelente e tem sido uns papos aqui da melhor qualidade. Muito aprendizado, muito bonito. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos. Obrigado. Oi, Oi, Fábio. tudo bom? Tudo jóia, Henrique? Tudo Pessoal, bom. o que eu acho legal assim nesses textos é que eles não são conceituais, né? E nem ilustrativos, porque a gente está acostumado com um texto assim que é ilustrativo, a gente fica mais culto, né? E eu acho que essa coisa assim tem uma pegada muito prática, né? E ele já começa a falar, então eu agradeço aí também o Pedro, que a gente nem se conhece, Pedro, mas obrigado aí pelo serviço, né?
Mas você começou a falar ali, eu já pensei, por exemplo, a questão do aqui e do ali, né? A gente pensa na morte, eu pensei assim, a morte antes da morte, né? Isso é uma coisa que, quer dizer, como é que eu morri hoje, né? A gente tá, como é que é a morte antes da morte, né? E aí é uma coisa que o Lama falou num dos ensinamentos, ele fala várias vezes, mas a palavra cessação, né? Então, né? Eu acho muito incrível isso, a cessação, né? Por exemplo, a morte das identidades, né? Tal, e sem que tu vai criar uma nova, né? Eu acho que a nossa última identidade vai ser religiosa mesmo, né? Vai ser uma identidade budista, ou, sei lá, de praticante de alguma coisa, né? Mas essa identidade também, ela também é samsárica, né? Então não tem nada ali também. Mas ela é importante, né? Meio que importante para passar por ela também, né? Então, eu gostei muito de texto isso, né? O morrer antes. E às vezes as pessoas dizem assim, não aguento mais, eu quero morrer, né? Às vezes os alunos dizem, eu fico louco para dizer, tá no bom ponto, cara, porque aí já é uma coisa maravilhosa, né? Você descobriu que não tem nada aqui, né? Então, só que aí entra uma coisa que tu falou ali também que eu acho legal, como é que a gente morre, né? Então, eu tenho essa dúvida também do que é anjo, do que é demônio, né? Essas definições, assim, eu já nem digo mais, porque aquilo que eu achava que era demônio, eu já estou achando que é anjo, aquilo que parece que é anjo é demônio. As daquines, uma vez eu ouvi falar alguma coisa assim, né? Mas eu acho que a gente é quebrado. Então, até te contei, né, que eu tive essa experiência com um amigo recentemente, né? Falando da gente. As coisas surgem, né? Elas somem, né? E quando as coisas surgem e somem, fica algo que estava ali. Eu vejo em casa aqui com a sangue familiar, né, com a esposa, né, a Ana, que são 30 anos, que surge algo e some, desaba na hora. A gente deve ter uns 30 divórcios por mês aqui, mais ou menos. Né? Porém, sempre que desaba algo, tem algo que fica, né? Entre nós também, né? A gente entre nós dá alguma coisa, tu vai ali, tu vem para cá, aquilo dá um problema, né? E aquilo some depois e tem algo que fica, né? Eu achei bem legal. Aí eu tomo assim como propósito das férias, né? A gente se vê de ir morrendo antes da morte, né? E aí tem essas coisas que ela vai aprendendo também na prática. Por exemplo, entre nós aqui, se for lembrar assim, quais são os conceitos que tem eu, tu mesmo, a gente eu acho que troca conversa há anos, tem outros aqui do grupo também, né? Mas o que fica é algo que sempre teve aqui. Entende? A gente usa esses textos aí. Isso aí. Morte de hábitos também. Agora eu fui fazia anos que não ia, teve um evento, eu sempre participo de várias coisas, né? E aí, como eu fiquei lá no Paris um tempo, e uma coisa que eu adorei, uma coisa mais prática, assim, no sentido de morrer também, eu comer em silêncio, né? Aí eu não consigo mais comer falando, né? Aí eu vou nos encontros, assim. Aí eu disse para um amigo meu médico, né? Eu disse, cara, eu sento num canto, para que eu consiga falar, né? Eles vão fazer assim, nos próximos eventos, tu cria a mesinha dos que vão comer em silêncio. E eu disse para ele, isso eu aprendi com meus amigos budistas lá em Bacupari, né? Ele é médico, ele diz, isso é uma boa ideia. Então, tá. E tu tá bem, Fábio, desse Covid? Sim, rapaz, eu estou com Covid, gente, mas já devo estar melhor, porque eu não devo estar melhor. Mas essa é uma das mortes. Estou melhorando, sim. A Ana deu negativo, milagrosamente, eu positivo, né? Acho que foi de comer falando com alguém lá, que eu devo ter pego, por isso que eu vou ficar mais quieto. Entende? Comer falando não é muito bom também para isso, porque a pessoa tira a máscara e come, né? Mas estou bem. Entre as pequenas mortes no corpo, né? Esse ano, essa também, mas essa está mais barbada, né? Teve algumas outras que foram mais. Mas estou bem. Obrigado aí pelo pensamento. Legal. Obrigado, Fábio. E aí, Tamara? Oi, gente. Oi, Henrique. Eu estava aqui sem saber se eu falava alguma coisa, mas se você falou oi, eu acho que eu vou falar. Posso?
Por favor. Então, eu queria agradecer todos os estudos e esse também. E assim, me veio agora, eu estava tentando inventar um versinho do estudo de hoje. Aí eu meio que inventei, mas eu acho que não ficou muito bom, porque, tipo, não deu tempo de eu pensar, né? Mas aí tem um que eu acho que ficou melhorzinho, que é do retiro, que não deu tempo de eu falar, e aí, se eu puder, eu falo também. 2, pode ser? Pode. Pode? Então tá. Então, assim, Pode, por favor. o de hoje ficou assim, olha. Somos como poeira no espaço, como a piada de um palhaço, ou a emoção de um abraço. Em pouco tempo aquilo se foi. Ainda assim, a marca de seu amor no ambiente ficou. É pequenininho, mas tem a ver com o que a gente falou, né? Aí, eu vou falar Foi rápido, hein? Não, saiu mais ou menos, né? Aí eu vou falar o que foi do final de semana, do retiro. Que eu tive mais tempo de pensar, né? Mas não ficou muito bom, então, tipo, é o que deu. É assim, ó. O abraço e a página paramita. O abraço é vazio, mas o abraço também é gostoso. Abraço nada mais é do que vazio, abraço nada mais é do que gostoso. Será? Pensando bem, mesmo um abraço muito gostoso, depois de um tempo, também fica custoso. Um abraço te prende, restringe sua liberdade, te sufoca. Mas também te entende, te protege, cria cumplicidade, te revigora. Na medida certa, ele é gostoso. Ao excesso, é perigoso. Na real, ele é vazio e luminoso. É isso. Obrigada. Obrigado. A gente vai ter que fazer um tsog para tu contar para todo mundo de novo, né? Eu topo. Henrique, Oi! oi, tudo bom? Oi, Norini. Tudo bom, amor? A gente podia fazer um tsog virtual. Ué, Podia. não é? Podia começar o ano Cada um com um quando você pratinho em voltar. casa, né? Não. Não, era até legal, sabe assim, o Lama explicou, né? O tsog, tudo. Mas sabe que era uma coisa da gente talvez entrar um pouquinho mais de detalhe do tsog? Até como uma, sei lá, o tsog para mim, por exemplo, no retiro é como se fosse assim, é o grande final, né? O grande final é a grande morte também. Sabe, assim, para mim tem, sei lá, uma comemoração da morte agora, né? Então, não sei, isso bateu bastante para mim. É, por conta do tema, né? É um tema que a gente é sensível, porque, enfim, se nós estamos vivos, isso vai acontecer em algum momento, né? Eu não sei se a gente entrar no tema do Tsugi agora não vai sair, eu acho que um pouco Não, do tema, né? não, o tema aqui Mas eu realmente acho que a ideia é boa pra gente. Não, mas não é para entrar agora, não, isso é Não, para o ano. Não, não, falar pro ano eu sobre acho ótimo. é, Eu acho. eu acho que falar sobre morte Henrique, é até uma coisa que, assim, eu fui para estudar justamente por conta de não saber lidar com a morte. E textos assim como esse do Muzo Sosek falando de morte, não me incomodam mais. E é muito interessante ler essas descrições, esse mundo do que a gente pode vir a ser, o que a gente pode vir a passar. É interessante, tem uma forma dele de lidar que é muito semelhante ao do Lama, como você falou, que assim, é aquela coisa muito simples, é a cessação, é tal. Para mim é super legal você ter uma abordagem assim simples sobre a morte. Eu acho fascinante, o Uhum. texto é muito bom, obrigada, já agradeci, toda semana acho que eu agradeço ao Pedro, e, e obrigada a você e todo mundo de novo.
Eu acho que uma pergunta que fica para a gente pode se fazer, é como aproveitar melhor eh, esse tipo de atividade, esse tipo de texto, né? Como que a gente pode aproveitar melhor esse tipo de ensinamento, como a gente encontrou aqui nesse texto, né? Porque a gente vai, ao longo dos anos, trocando de texto, vamos supor, né? A gente vai pegando livros novos, outros temas, e vai... É um processo que aparentemente é um pouco infinito, né? Tem uma parte disso que é um pouco repetitiva, porque os assuntos, eles não vão ser necessariamente novos. É bem provável que daqui a 10, 20 anos a gente retorne e, enfim, esteja de novo se dando conta da vacuidade, ou da impermanência, e de dukkha, né? Não tem, assim, algo que seja absurdamente extraordinário e que a gente não necessariamente tenha ainda visto, né? Ainda que a gente já tenha ouvido várias coisas, mas pouco a pouco, coisas que a gente já tenha ouvido há muito tempo, de repente a gente ouve aquilo de um outro lugar e aquilo faz sentido de uma forma que pode ser assim revolucionária para a gente. Já é como se abrisse uma janela e a gente cruza um portal que a gente não tinha visto que estava disponível já. Mas como aproveitar melhor os textos que a gente lê, os estudos que a gente participa, os livros que a gente vai percorrendo, né? Como aproveitar melhor isso? Eu acho que isso é uma pergunta para a gente se fazer, que não se restringe aqui ao que o Muso Soseki estava trazendo, né? E que a gente aspira continuar e concluir no próximo ano, mas de uma forma geral, né? Não importa se a gente vai estar num estudo aqui comigo, num outro lugar, ou numa outra sanga, alguma outra coisa, essa base, ela segue numa outra tradição, eventualmente, mas essa base, ela provavelmente é a mesma. E como aproveitar melhor, né? Isso é uma pergunta para a gente se fazer para, enfim, não perder tempo, né? E poder aproveitar melhor. Acho que essa é uma pergunta bem válida para a gente agora que está também encerrando um ciclo, né? Como se relacionar de uma forma ah, mais profunda e com mais qualidade dessa riqueza toda que a gente entra em contato, que está disponível, né? Como é que é quase como a gente ah, procurar ter mais bactérias intestinais, assim, ter uma flora intestinal mais rica que possa digerir melhor e extrair melhor aquilo que a gente já está recebendo, né? Como fazer isso, né? Então, essa é uma pergunta para a gente se fazer, como meditar sobre esses textos, né? Essa é uma outra pergunta que a gente pode se fazer, né? Como é que a gente pode meditar sobre esses textos? Por exemplo, a gente talvez use o método de ler, como a gente está fazendo aqui. Vou lendo, eu vou comentando uma coisa ou outra, mas que outras formas a gente pode utilizar para aproveitar? Como transformar, por exemplo, os assuntos, os temas que o Muso Soseki foi trazendo ao longo do texto em roteiros de meditação, por exemplo. Como é que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer o pensar, contemplar, repousar de uma forma mais direta com esses assuntos todos que ele trouxe, né? Mas não só que ele trouxe, que a gente vai encontrar em outros textos, porque a gente está, cada mês, a gente vai vendo livros novos sendo publicados, por exemplo, né? É um processo infinito. Então a gente vai assinando as newsletters das diferentes editoras, né? A gente vai vendo os diferentes lançamentos aqui e ali. Estão tendo coisas incríveis disponíveis para a gente, né? Como é que a gente pode aproveitar melhor isso? Como é que a gente pode aproveitar melhor o que a gente já ouviu, né? E o que a gente já leu? Por dentro da própria prática, né? Essa é uma pergunta para a gente se fazer.
fica a dica, né? No caso, de repente, as perguntas são muito boas, voltar para as perguntas e contemplar, meditar sobre elas, Uhum. uma ideia. As perguntas que deram origem a cada capítulo, tu diz, né? É, é. Uhum. De repente, é uma ideia, não sei se é válido. Uhum. Eu acho. Uma coisa que eu acho legal é essa pergunta assim também, em que sentido isso fez sentido para mim, né? Assim, né? É um negócio que eu Uhum. acho Uhum. legal. Uhum. É meio das comunidades de base, né? Então, né? A gente tinha para uma coisa assim meio prática, né? Faz horas, assim, mas que aqui também várias vezes até tu mesmo diz isso. Isso fez sentido para ti? Em que sentido? Em que sentido isso fez sentido para mim? Só que aí a gente tinha que ter uma forma, às vezes, de se encontrar, eu não sei, né? Todo mundo é difícil, né? Mas, tipo, sei lá, lá para frente a gente. Mas é assim, a gente não. Como não mora onde tem um SEB, ou... é legal, às vezes, a gente poder ter um papo, Uhum. né? Mas não assim para ter um conceitual, né? Uhum. Porque isso já pode ficar um negócio meio cansativo, assim, né? Pegar um texto que leva para ilustração, acho que não faz muito sentido para mim, assim, mas eu acho legal, tipo, que nem a Célia hoje, ela fez aquela viagem ali, compartilhou, né? E aí ela disse, eu não sei o que que é isso, né? Eu achei muito engraçado. Eu também não sei. Eu acho que isso é como ela disse que fez sentido para ela, né? Então, isso ajuda muito, eu acho, a gente na prática. Daí como viver, como fazer isso. Uma vez até teve uma ideia, alguém aí do grupo, de vez em quando a gente se encontrar, eram 3 ou 4. Mas eu acho que o estudo, assim, a gente faz aí junto, né, com você, com o Pedro, com os textos, né? Mas se a gente de vez em quando puder se encontrar e dizer como é que está fazendo sentido, como é que eu estou, não sei, uma coisa assim. A partir dessas perguntas também. Não, eu acho isso bem importante, porque a gente está num cenário agora em que as salas físicas lentamente estão ressurgindo. E então eu acho que muitas pessoas que antes talvez tinham uma proximidade física com a sanga de poder trocar, agora não está mais possível. Eu acho que ano que vem talvez o cenário mude um pouco, né? Mas muitas pessoas também se aproximaram de lugares em que não há necessariamente uma sanga física, né? Tu tá em Livramento, por exemplo, lá não tem um SEB em Livramento. E assim, né, a Imara também está lá na América Central, né? Não tem um SEB por perto, né? Lá na América Central, né? E assim porque o Francisco está lá, ladinho de Vitória, Espírito Santo, né? E assim vai, né? Então, aquilo é uma coisa que nem sempre está disponível, né? O mesmo que esteja na cidade da pessoa, às vezes é no outro lado, difícil, os horários nem necessariamente batem, né? Então, eu acho que isso é uma experiência de grupo que não passa necessariamente por uma atividade expositiva, como eu estou fazendo aqui, mas alguma coisa que pareça mais de grupo mesmo, né? De conversa, de troca, de, ah, de troca de experiência, né? Eu acho isso bem importante. Eu acho que isso é uma demanda que eu acho que talvez antes já tinha, mas com a pandemia ficou ainda mais latente, né? Para a gente pensar para o próximo ano, né? Eu acho que é uma coisa que eu venho pensando também, como fazer isso, né? Porque não, a gente, por exemplo, tem esses momentos em que tem uma sensação de algo positivo, de algo que a pessoa eventualmente conversa aqui e ali, mas um pouco restrito, né? Porque fora desses momentos não tem muitas oportunidades de trocar uma ideia, de conversar e de dialogar, né? Isso é bem importante. Eu lembro o Dalai Lama, quando a gente foi visitar ele lá em 2018, ele tinha alguns ocidentais lá e as pessoas perguntavam para ele como fazer para poder praticar o Dharma no país delas, né? Nos países delas. O Dalai Lama disse: não, vocês
vão estudando, mas uma vez por semana vocês procurem se reunir com outras pessoas e conversar. Vocês podem ler um texto, conversar junto, tomar um chá. O Dalai Lama falou como é que o CEB funciona, né? Ele basicamente deu essa bênção, assim, da ideia que o Lama Santen já há uns 40 anos vem fazendo, né? Eu achei aquilo sensacional. O próprio Dalai Lama dando a dica, assim, né? Uns 40 anos depois do que o Lama Santen desde sempre vem batendo na tecla, né? Achei muito legal, porque é um método que desde a época do Buda eles vêm usando, né? Então aqui a gente tinha que criar uma forma de, acho que o SEB também está com esse olhar, né? O Lama está com esse olhar também de como fazer isso acontecer no contexto como ele se apresenta, está se apresentando agora para nós, né? Mas então tá, gente. Obrigado de novo. Feliz Natal. Logo mais a gente tem os 108 horas. Esse ano vai estar bem legal, os 108 horas. A gente está com uma programação bem interessante, porque ao mesmo tempo que ela tem uma inspiração muito forte naquele trabalho que houve da Carta Fé na Democracia, ele também expande assim para outros assuntos que não necessariamente estavam ali presentes, né? Então, essa como que a gente pode manter a visão aberta e reconstruir o que precisa ser reconstruído com uma visão mais elevada, né? A gente vai estar conversando sobre isso em diferentes áreas, né? Então, 108 horas desse ano vai estar trazendo isso, né, de forma bem interessante. Aí na sequência já tem, enfim, já virou o ano, né? E eu aspiro conseguir estar no Bacupari durante o mês de janeiro. Então eu vou estar por lá, se tudo der certo, sem telefone, sem internet, né? Então, em fevereiro, a princípio, eu estou de volta. Mas até lá a gente se conversa. E, então, por hoje, a gente faz a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lop Chosun, Ring Lop Chen Zambin Sasum Chapa Pel Lio Chosun Namada Hidrau do Sul Show.